Essa galera boa aí, cara. Entendeu? Mas para mim, de fato, é um prazer poder estar compartilhando da palavra com vocês. E pensando, ministrando, assim, Deus ministrando no meu coração com relação ao que eu vinha conversando com o pastor, Deus trouxe essa conversa à minha mente, né? E eu falei, poxa, eu tenho que falar disso, porque foi algo que me mudou, foi algo que me moldou e me incomodou, de fato, a buscar um pouco mais com relação a isso. E certa vez, né, eu fiz uma pergunta a alguns dos discípulos lá do grupo da gente, que agora eu sou supervisor junto com minha esposa da Rede Branca, né? A Rede Branca que veio para cá e deu início aqui a essa igreja, e aí lá ficou esse buraco da Rede Branca que vocês deixaram, né? Aí Deus foi e tá usando agora eu e a minha esposa. E não fazendo clichê, né? Graças a Deus por eu ter uma esposa, uma mulher que ora por mim. Feliz é o homem que tem uma mulher que ora pelo seu marido, porque não é fácil você caminhar sozinho, né? Às vezes parece que é um fardo você levar aquilo que Deus tem te entregado, mas não é. Quando tem alguém para compartilhar isso com você, é muito bom. Então, eu pensando, falei, caramba, qual tema que eu posso dar essa mensagem? E aí veio isso na minha mente, das correntes à coroa. Por que das correntes à coroa? Porque antes da gente conhecer a palavra, antes da gente conhecer Jesus, antes da gente começar esse processo de libertação, essa limpeza que Jesus faz, a gente está preso no pecado. A gente está preso em uma identidade pecaminosa, em uma identidade que vem com a gente, às vezes, desde o berço da gente, né? Eu, particularmente, vim de família católica, né? Mas não uma católica, assim, praticante, a pessoa que é devota ali, a palavra e tudo mais, né? Mas os católicos frequentadores. E quando eu fui absorvendo a palavra, os cultos, né? Os louvores, a palavra de Deus começou a fazer sentido na minha mente, no meu coração, foi inevitável uma mentalidade e uma identidade passada cair por terra. Hoje, às vezes eu converso com minha esposa que tem lugares que não dá mais, não cabe mais, porque agora eu tô diferente. Não pelo que eu posso fazer, mas pelo que Jesus está fazendo na minha vida, pelo que Jesus está fazendo na minha família. E eu queria compartilhar essa mensagem com vocês, das correntes à coroa. O primeiro texto está lá em João 15:15. Talvez os irmãos aí que estão com Bíblia achem um pouco diferente, que eu estou usando a NVT, mas a gente vai entender tranquilo. Que diz assim: já não os chamo mais de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são chamados de meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o meu Pai me disse. Deus e Pai, eu louvo a Ti, Jesus, por essa igreja, pela forma que o Senhor tem conduzido o seu povo aqui em Maria Paula, Senhor. Então eu te peço que nesta manhã o Senhor derrame uma porção dobrada nos corações e nas mentes dos seus filhos, Senhor, para que haja libertação, para que haja, Senhor Jesus, um renovo do teu espírito com o nosso espírito, Senhor Jesus, mantendo em nós a chama acesa do teu amor. Amém. E eu ler esse texto, no dia eu estava conversando com o pastor, eu falei, caraca, o próprio Jesus ele fala assim, poxa, eu não estou chamando mais vocês de escravos, eu estou chamando vocês de amigos. E se a gente puder atribuir algumas características aos escravos, pode passar mais um, por favor? Isso. O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele sempre está submisso àquilo que o seu senhor está mandando. O pastor falou ainda há pouco aqui na palavra de oferta. O dinheiro é o seu senhor. Se o dinheiro é seu senhor, você vai fazer só aquilo que o dinheiro manda você fazer. Se o mundo, as coisas que você vive nesse tempo, são o seu senhor, que te dominam, são essas coisas que você vai fazer. Porque a sua vontade não cabe nisso, não cabe no que o mundo está te obrigando a fazer. Uma segunda característica é que o escravo não tem herança. O escravo, ele até frequenta a casa do Senhor, ele frequenta os lugares onde o Senhor está,
mas ele não tem posse de absolutamente nada. Tudo que ele tem é por causa do Senhor. Se você pegar assim aquelas histórias mitológicas de reis e tudo mais, você vê que os escravos eram utilizados até mesmo para provar uma comida, se estava envenenada. E se tivesse envenenada, morreu. E joga lá no buraco, tá tudo certo. O escravo não tem direito de nada. E uma terceira característica é que o escravo, ele vive sob medo e obrigação. O escravo, ele vive sob medo e obrigação por quê? Porque se ele desagrada ao seu senhor, ele está enrolado. Porque ele já vive mediante aquilo que o Senhor dá para ele. E se ele desagrada esse senhor, ele está enrolado, porque ele perde o pouco que era concedido a ele e que não era dele. Então isso é péssimo para a gente. E nesse texto, Jesus está elevando o nível. Poxa, Daniel, você está usando o termo escravo para os discípulos? Sim, porque escravo ou servo era um termo que era usado no judaísmo. Eu coloquei até uma curiosidade, que no judaísmo, os discípulos de um rabino eram chamados de servos ou escravos. Por quê? Porque eles estavam ali absorvendo, estavam na dependência do que o rabino entregava, tanto em conhecimento, quanto em condições de vida. Tudo que eles faziam era mediante o que o rabino dava. E se a gente puder ir um pouco mais além, Jesus, ele eleva o nível. Os discípulos, eles estavam acompanhando Jesus. Eles estavam aprendendo de Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, submissos àquilo que Jesus estava falando e também dependente do que Jesus dava, das ofertas que eram dadas. O próprio Judas Iscariotes, que era o cara que cuidava do dinheiro para comprar comida, estadia, chegar nos lugares, pagar os impostos, tudo isso mediante aquilo que Jesus estava fazendo. Então, se eu estou com Jesus, quem está responsável pelas minhas necessidades é o próprio Jesus. E Jesus era o rabino daquela galera. Ele era o mestre daqueles discípulos. Só que, mediante a entrega que aqueles discípulos estavam dando a ele de amor e fidelidade, Jesus eleva o nível. Em um momento que ele está falando sobre permanecer, onde ele está falando da parábola da figueira, que se eles permanecerem em Jesus, Jesus permaneceria neles. E ele fala, cara, então assim, vamos fazer um negócio? Não dá mais para chamar vocês de servos. Vocês são meus amigos. Porque durante essa caminhada, vocês estão demonstrando por mim amor e fidelidade. Não simplesmente fazendo as coisas por obrigação e medo. Ah, se Jesus for embora, eu vou ficar com fome. Se Jesus for embora, eu estou enrolado. Não. Eles amavam estar na presença de Jesus. E isso é coisa que amigo faz. Porque uma amizade, ela nasce do relacionamento e da comunhão que temos com alguém. E no decorrer daquele tempo, Jesus, ele demonstrou total amor e fidelidade em um relacionamento que ele escolheu ter com os discípulos. Da mesma forma que lá atrás, no Antigo Testamento, quando Deus fala para a galera subir a montanha, né? Moisés fala, gente, vamos lá, Deus quer falar com a gente. Mas aí o povo fala, não, vai você, que Deus, sei lá, pode acontecer alguma coisa, vai que a gente não volta, né? Mas não, Deus queria dar algo para aquele povo, mas eles escolheram que alguém fosse. É a mesma coisa se a Nova Vida de Maria Paula escolhe chegar num determinado lugar, o pastor vem com várias ideias que Deus deu para ele, e o povo daqui de Maria Paula fala, ah, vai lá pastor, resolve lá. Ah, vamos abrir uma célula lá na casa do Edu ali. Vai lá pastor, abre lá a célula. Vamos abrir uma nova filial lá em Piratininga. Vai lá, pastor. Resolve lá, pastor. Tá entendendo? Não dá, cara. Mas quando há um relacionamento, uma entrega de amor e fidelidade, cara, as coisas começam a acontecer. E você começa a entender que Jesus, ele não quer simplesmente dar ordens. E que os ensinamentos não são para que a gente pratique sozinho, mas para que a gente faça tudo isso junto com Ele. Para que a gente desfrute daquilo que Ele está entregando para a gente. A gente não pode ser meros frequentadores da presença de Deus, que a gente vai lá, aprende um pouquinho e vai embora.
Me permita usar até quando Maria e José, eles esquecem Jesus na igreja. Eles partem. E 3 dias depois, eles, caraca, cadê Jesus? E voltam a Jesus e Jesus está na igreja. Se a gente pegar nessa caminhada, foram 3 dias até eles se lembrarem. Quando se lembraram, eles tiveram que voltar ao mesmo caminho. Então são mais 3 dias. São 6 dias. Se a gente pegar, muitos de nós ainda vivem numa situação de escravidão, mediante tudo que Deus já está entregando, porque vem aqui no domingo, aproveita o louvor, aproveita a palavra, a comunhão, e passam 6 dias buscando Jesus novamente, mas só encontra aqui. Enquanto Jesus ele eleva esse nível para um nível de amizade, onde a gente não precisa buscar ele só dia de domingo, só dia de quarta-feira. Ele quer que a gente caminhe com ele todos os dias. Então, se a escravidão, traz esses atributos ruins, que não tem direito a absolutamente nada, o que uma amizade me reserva? E eu separei algumas características que os amigos têm. Os amigos, eles participam das alegrias e dos sofrimentos de alguém. Se você tem um relacionamento de amizade com alguém, se você tem essa comunhão com alguma pessoa, você em algum momento vai participar das alegrias e do sofrimento dessa pessoa. E se você busca a presença dessa pessoa, é porque você confia nela. Você confia, se você confia em alguém, você quer que essa pessoa esteja dentro da sua casa. Se você confia em um amigo, você espera que essa pessoa te convide para a casa dela. Um outro atributo é que um amigo ele tem prazer de estar na presença do outro. Eu não posso chamar de amigo aquele a qual eu não tenho prazer de estar perto. Se eu chego na casa do pastor para bater um papo, alguma coisa, eu vou porque eu tenho prazer. Se ele vai na minha casa, quando eu chamo ele para jantar, tem um tempo já, né? Tem um tempo já, né? Vamos ver isso aí. Entendeu? É porque eu tenho prazer na presença dele. Se a família dele, se eu convido a família de um amigo, se eu convido qualquer pessoa para estar dentro da minha casa, é porque eu tenho prazer que essas pessoas estejam. E um atributo um pouco mais profundo é que um amigo, ele ama e admira quem ele está junto, quem ele quer estar junto. Se a gente continua buscando a presença de Deus, porque a gente tem medo e porque a gente precisa obedecer, a gente está fazendo isso como escravo. E nós não somos mais escravos. Porque lá no texto, Jesus fala que não somos mais escravos. Porque um escravo não sabe o que o seu senhor tem no coração. O Senhor não abre espaço para aquele escravo, aquele servo, saber das coisas que ele está passando, das coisas que ele está sentindo. Isso é coisa que amigo, somente amigo, tem essa abertura. E Deus, ele quer ser nosso amigo. Porque Deus, ele quer que a gente esteja deleitado no coração dele, participando das coisas que ele estava fazendo. Jesus, ele faz isso, ele fala, cara, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. E ele faz com prazer, ele faz com entrega. E se nós precisamos fazer algo para Jesus, que a gente faça com prazer, com entrega, com amor, com fidelidade, com admiração e respeito pelo que Jesus é. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Será que o que Jesus fez não foi suficiente para provar o amor dele? Será que a cruz que ele escolheu carregar sozinho não foi suficiente para que a gente tivesse esse acesso a ele? Lá em Romanos 8,15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos de Abba Pai. Poxa, éramos escravos, porque estávamos totalmente dependentes e com medo do que Deus podia fazer.
A gente sabe que Deus já acabou com a terra em água, que Deus já acabou com Sodoma e Gomorra com fogo. E se a gente olhar para fora hoje, o que o mundo está vivendo não é muito diferente. Então a gente sabe que o mundo vai acabar em fogo novamente. E eu começo então a seguir Jesus porque eu estou com medo do que pode me acontecer. Eu começo a seguir a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, porque eu tenho medo das consequências de caminhar longe. Porque a gente sabe o fim que está já reservado para o mundo. O mundo jaz do maligno. Mas aqueles que pertencem ao Senhor têm uma promessa. Tem algo que está disponível para nós. E isso, Jesus ele deixa bem claro quando chama a gente de amigos, porque ele quer que a gente participe disso. Que a gente participe do que ele está fazendo. Então, o Espírito de Deus, ele não nos permite que a gente se torne novamente escravos medrosos. O Espírito de Deus é quem testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em João 1,12 eu não coloquei, mas está escrito que a todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, foi dado o direito a eles de serem filhos de Deus. E se você crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, irmão, se alegra porque você é filho. Amém. Você agora não vive mais como escravo, pegando as migalhas, pegando só aquilo que o Senhor desse tempo, desse mundo está entregando. Mas agora você é um filho que está à mesa junto com o seu pai. E você vai lá na geladeira e pega o que você quer. Você senta à mesa porque você tem prazer de ouvir o seu pai te dar conselhos. Você tem prazer em dividir a sua comida. E o pai tem prazer em dividir a comida dele contigo. E é nisso que a gente precisa pensar nesse tempo. E se a própria palavra, Paulo está dizendo aqui, agora a gente pode chamar ele de Abba, papaizinho. Às vezes a gente acaba crescendo e assumindo responsabilidades, a idade vai passando, vem casamento, filhos, contas, casa, tudo, e é um peso tão insuportável que a gente às vezes acha que um pouco mais de dinheiro no salário vai melhorar a nossa situação. Que se a gente estiver em outro lugar, onde não tem barricada, onde não tem tráfico, um condomínio, alguma coisa, sabe, os Estados Unidos, ou Europa, algum lugar que eu for vai melhorar a minha vida. Quando a gente tem um pai que a gente pode chamar de papaizinho, sentar no colo dele, colocar a nossa cabeça no peito dele e simplesmente ouvir ele ministrar o nosso coração. Nos mostrando que há algo maior que nos espera. Que há algo maior separado para a gente. E a gente precisa entender nessa manhã, meus amigos, que a maior dádiva que a salvação pode nos dar é ser feito filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. O filho, porém, diferente do escravo, ele tem acesso a algumas coisas, né? Ele tem direito a algumas coisas. Primeiro, autoridade. Se Deus é o Deus de toda a terra, se Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que veio aqui e nos mostrou o caminho, que reconectou o seu povo com Deus, ele venceu. E ele deu a nós a autoridade que ele tem, só que no nome dele. Aonde a gente chegar e mediante qualquer coisa que você estiver passando, essa situação pode ser completamente mudada quando você declara o nome dele. Em nome de Jesus não é um bordão, um jargão ou um amuleto que você usa quando as coisas vão mal. Você usa essa autoridade, como o próprio Jesus expulsou Satanás. Em nome dele, vocês farão coisas ainda maiores. Isso foi o que ele disse. Não foi eu, não foi pastor Nelson, não foi Robson nem Eduardo. Foi o próprio Cristo que disse, vocês farão coisas ainda maiores. Então cabe a nós agora tomar posse dessa autoridade.
Mas Adão perdeu lá atrás essa autoridade, deixou na mão de Satanás. E quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa no dia de hoje? Ouvindo o papinho da serpente. Meu Deus. Sabe? Às vezes a gente se pega olhando um TikTok, uma paradinha diferente. Quando menos espera, o pastor fala muito disso, né? Vem o biquíni, o negócio, os homens bombados, horrorosos, né? E às vezes, quando menos espera, o algoritmo, que está feito mesmo para prender a gente. Uma plataforma digital, ela não é feita para que a gente vá ali, fique 30 segundos, pega o que a gente quer e vai embora. Ela é feita para que você fique preso naquilo dali. Um jogo de azar, um tigrinho da vida, é feito para que você ganhe 1, 2, 3, e aí você comece a achar que está no controle do jogo. Peguei. Quando você menos espera, você já está dias, porque você perdeu tanta coisa durante o caminho, que você fica ali com a sua própria força, achando que pode continuar, enquanto a coisa que você deveria fazer é usar a autoridade que Deus te deu para condenar aquilo que está te levando novamente às correntes do pecado. Declare com você mesmo, mediante a situação que você está passando. Em nome de Jesus, eu declaro que essa situação acaba agora. Senhor, eu não aceito. Abba, papaizinho, me salva. E a autoridade também não vem mediante só as coisas ruins, mas vem mediante as coisas boas. Porque Deus te chamou, e isso eu digo a todos aqui, não chamou só o pastor Nelson, chamou todos aqui para levar a palavra de Deus a todos os corações, a todos os povos. E às vezes nos sentimos assim um pouco sem autoridade. Mas eu não tenho a autoridade que ele tem, não. Mas eu não tenho essa força, essa entrega que ele tem. Mas não tem porquê, irmão. Porque essa autoridade já está disponível. Não no seu nome, mas no nome de Jesus, que pagou todas as coisas. Uma outra situação é que a gente tem acesso ao Pai. E esse acesso foi o sangue de Jesus que nos concedeu. E uma pergunta que eu faço aqui para vocês: a cruz de Jesus foi suficiente? Ou será que ele precisa fazer mais alguma coisa para que você entenda que ele já abriu o caminho? Não como Moisés, que abriu o mar para que as pessoas continuassem fugindo. Mas Jesus, ele abre um acesso ao próprio Deus para que a gente permaneça na presença dele. Uma outra coisa que temos direito é o amor incondicional que Deus tem por nós. Irmãos, nós não temos a capacidade de fazer o coração de Jesus se decepcionar. Tire isso da sua mente. Você pode fazer o que for, você não é capaz de afastar o amor de Deus da sua vida. Não dá, é impossível. A própria palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, a profundidade, nada é capaz de afastar o amor de Deus da sua vida. Mas, caramba, Daniel, eu estou levando uma vida mais ou menos rasa. Eu leio só uns devocional lá, que a Nova Vida de Marambaia está postando no Instagram, né? Aquela palavrinha, uma coisinha assim, uma coisinha outra ali, que o Robson manda de vez em quando, que o pastor manda os puxão de orelha, uma coisinha assim. Cara, se está disponível a presença, o acesso e o amor de Deus, o que te falta? Mergulha, cara. Mas eu não sei se tem chão. Mergulha, cara. Porque Deus, ele não trabalha com medidas calculáveis, ele trabalha com coisas infinitas. Sabe? Deus, ele trabalha com coisas que para nós é loucura, que para nós não faz sentido. Talvez Deus está botando no seu coração de você falar um texto, ou convidar para o grupo de vida, ou chamar para a igreja, e você está se limitando. Mas a pessoa não vai aceitar não, tem coisa melhor para fazer, alguma coisa assim. Cara, vai. Mostra para essa pessoa o amor que Deus já liberou sobre a sua vida. E uma quarta coisa
que isso nos faz totalmente diferente de escravos. O escravo, ele não tem direito à herança. O filho, ele tem acesso total à herança. Enquanto o escravo, ele serve buscando o favor do seu senhor e o amigo busca prazer, o filho, ele busca a presença, obedece e serve por amor. A gente tem que entender, isso foi algo que o pastor me chamou a atenção na conversa que a gente teve, e eu não tinha pensado. Ele falou assim, poxa, o escravo não tem direito a nada. Jesus nos chama de amigo para que a gente pudesse caminhar com ele. E isso já seria bom pra caramba, já seria o bastante. Mas não suficiente, não sendo suficiente, ele agora nos dá o direito de ser filhos. Porque a gente confiou nele. Porque a gente agora tem ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente caminha com ele em amor e fidelidade. E agora a gente é chamado de filho, porque ele nos concedeu esse acesso. Só que, se a gente falar de amizade, tem um ponto que é um pouco, assim, eu posso dizer, que a gente tem que tomar cuidado. Porque a amizade, ela envolve o prazer de você estar com aquela pessoa. É difícil você estar perto de quem você não admira. Se você está perto de uma pessoa que você não admira, em algum momento aquela pessoa vai começar a falar coisas que não te agradam e você vai se sentir incomodado e com uma vontade terrível de sair de perto daquela pessoa. Então, o escravo, ele não tem acesso a nada. O amigo, ele é chamado para estar junto. Mas quando o prazer acaba, pode ser que fique perigoso a gente continuar na presença dessa pessoa. Então, Jesus, ele eleva o nível novamente, nos chamando de filho. E agora nós temos acesso à mesa, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a todas as coisas. E o filho, ele herda. Ele é herdeiro. Romanos 8,17 diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então eu queria que a igreja lesse esse último ponto junto comigo. Se de fato, vamos lá, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então, eu queria botar vocês para pensar agora. Se eu oro de manhã, de tarde, à noite, se eu faço um jejum, se eu leio a Bíblia, se eu me santifico, se eu trato bem a minha esposa, se eu busco na palavra uma forma de educar os filhos, se eu busco ajuda em oração quando as coisas não vão muito bem, se eu busco a Cristo, se eu estou deixando de lado lugares que me levavam para o cativeiro, se eu não ouço mais músicas que geravam em mim um desconforto espiritual, uma raiva, uma ira, alguma coisa que não procede de Deus, se eu deixo de lado pessoas, Daniel, vou deixar de lado as pessoas, mas Jesus não lança ninguém fora. Calma, a gente está num processo onde a gente está se fortalecendo, usando as armaduras espirituais, aquilo que Deus tem nos dado, mediante o que Cristo ganhou naquela cruz. Mas a gente não é santo o suficiente ainda para entrar em lugares que talvez a gente vai todo empolgado para salvar aquelas pessoas, né? Talvez a pessoa foi salva de estar em prostíbulos, em bares. E aí aquela pessoa está num momento de emoção, cheio de Deus, e fala, vou lá no prostíbulo e vou libertar aquelas mulheres tudo. Só que não era poder de Deus. Não era autoridade, era emoção. E aí, ao invés do cara salvar o prostíbulo, é o prostíbulo que chama o cara de novo. Às vezes o cara está numa busca, eu digo o cara assim, mas eu digo a pessoa, está numa busca incansável de ser uma pessoa melhor. E vai em lugares que achava já ter vencido, e quando vê,
caiu novamente. E aí a gente precisa pensar que se a gente começa agora num processo de libertação, e isso agora cabe a mim e a você escolher. Não é nada que o pastor ou outra pessoa qualquer pode fazer por você. É você que faz. É você que busca. A santificação diária é você quem faz. Abrir a Bíblia é uma decisão sua. Ouvir um louvor é uma decisão sua. Estar aqui no culto de domingo é uma decisão sua. E o próprio Cristo não pode fazer isso por você, porque você precisa decidir estar na presença dele. Mas você tem buscado essa presença por medo ou por prazer? E quando Jesus ele começa a te apertar? Porque tem uns textos aqui na Bíblia que, caraca, fala, não dá não. Fala, como é que eu vou entrar no céu desse jeito? Se tiver que cumprir isso tudo aqui, né? Às vezes a gente está em situações que a gente pensa assim, caraca, Deus está olhando do céu agora e está falando aí, ó, outro perdido. Não, cara. Quando Deus olha do céu para nós, Ele não vê cada um que aqui está. Ele vê o próprio Cristo que está sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquela pessoa que a gente acha que não tem mais jeito. Porque Deus, Ele espera que eu e você cheguem naquela pessoa e fale do amor dele que está disponível. Ontem eu e a minha esposa, a gente estava voltando de um culto infantil, que ela levou uma palavra lá, e a gente passando por um sinal, tinha um rapaz que ele estava tomado de uma doença de pele, uns caroços, não era assim, coisa pouca não, era ele todo, né? Aí eu falei, não, ele está sempre aí, ele está sempre ali. Aí ela, como é que você conhece ele? Eu falei, não, porque sempre que eu passo por aqui, ele está ali. Aí ela, próxima vez que você voltar e passar por aqui, você vai falar do amor de Deus para ele. Sabe? A pessoa estava ali e eu nunca tinha olhado para ela com esses olhos. Alguém que está comigo, alguém a qual eu tenho o prazer de estar perto, alguém que me aproxima de Cristo, alguém que me lembra quem eu sou, chegou e falou, você vai lá e vai voltar e vai falar. Ah, Daniel, mas e se o Espírito Santo me incomodar, botar a mão para poder aquela pessoa ser curada? Meu irmão, vai! Porque Jesus está contigo, você não é amigo dele? Ah, mas minha casa está um inferno, não sei o quê. Caraca, Jesus está contigo. Fala assim, Jesus, vamos lá em casa. Tem um negócio lá que eu quero te mostrar. Olha como é que tá. E enquanto eu estou falando essa palavra para vocês, Deus já está me dando algumas estratégias para usar lá em casa. Né? Porque o pau que dá em Pedro dá em Tiago, né? Não adianta só eu chegar aqui e falar um monte de coisa e parecer que na minha casa tudo tá às mil maravilhas, né? E como se não parecesse suficiente a gente ter passado por esse processo de amizade, de filho e herdeiro, o texto nos chama a ser agora co-herdeiro. Qual a diferença, Daniel, de herdeiro para co-herdeiro? Ser co-herdeiro com Cristo significa que o que pertence a Jesus pertence a nós também. Então, se tudo foi dado a Ele, toda a autoridade, o nome que está acima de todo nome, se é Ele quem reina agora, e ao lado do Senhor Ele está, e os selos é Ele quem vai abrir, se o céu pertence a Ele, e é Ele que vai iluminar toda a morada celestial, meu irmão, tudo isso é para a gente também. Está disponível. Tudo, absolutamente tudo, o que pertence a Cristo, pertence a nós. Deus, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos colocou nos testamentos do reino. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito lá e Jesus, Ele vai ler. E o nosso nome está lá, com a rúbrica dele do lado, para garantir que a gente vai entrar lá. Porque a gente, para a gente mesmo, não dá não.
mas o nome dele está lá, o carimbo celestial de Jesus está lá, selando a minha e a sua vida, garantindo a nossa morada celestial. Mas a caminhada aqui não é fácil. E foi cantado aqui hoje. A gente aguarda Cristo vir e buscar a sua igreja. E no que a gente precisa se basear? No que a gente precisa estar atento? Nessas coisas a qual um filho, um amigo, um herdeiro e um co-herdeiro têm direito. Será que a gente está desfrutando dessas coisas? Será que a gente está desfrutando mesmo? Mas nem tudo é tão fácil assim. É lindo. A palavra de Deus é linda. Mas tudo isso tem que ter um esforço, algo da nossa parte. Porque a herança, ela tem um preço. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado, ao ministério que Jesus colocou nas nossas mãos, ao chamado que Ele tem para cada um de nós. A gente tem que ser fiel. Fiel na palavra, fiel no caminhar, fiel no agir, trazendo à nossa memória, trazendo ao nosso coração sempre o que Jesus fez por nós e ao que temos acesso. A gente não vem ao culto como esse simplesmente para receber. A gente vem ao culto como esse para entregar as nossas vidas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos medos. A gente às vezes sai daqui corajoso pra caramba, né, pastor? Doido para enfrentar o mundo, dar tapa na cara de Satanás. Tá, capeta! Né? Mas segunda-feira, quando a gente tem que estar de cara com os boletos, com o patrão, né? Descongelar comida para comer, né? Não dá para ir no McDonald's, pagar cartão, aí vai vir nessas coisas, você, capeta, né? Mas não, cara, a gente tem que estar entendendo que a fidelidade que temos com Cristo só traz para nós benefícios. A gente não pode enterrar as nossas coisas, foi falado aqui hoje, cara. O coração que Jesus tem dado a nós, esse coração de carne, molenga, que quando a gente começa a ler a Bíblia, ouvir um louvor, a gente começa a chorar, a gente começa a ver o quão pequenos somos diante da glória de Deus, o quão a gente carece dessa presença dele, o quão a gente sozinho não chega a lugar nenhum, sabe? Isso tem um preço, acessar essas coisas, a gente basta ser fiel. E a gente perde alguma coisa sendo fiel? Fazendo todas essas coisas, se santificando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo um louvor. Talvez você acorda meio assim, que não quer muito estar com ninguém ali. Bota um louvor. Lá no YouTube da Nova Vida de Marambaia, tem um louvor autoral lá, né? Que tem um louvor maneiro lá. Quem tá com saudade de João Paulo aí, vai ter um louvor maneiro lá. Bota um louvor. Deixa Cristo entrar na sua casa e mudar a história. Às vezes você está sendo tomado por pensamentos que a situação está te levando a pensar, mas faz o seguinte, bota um louvor, pega uma pregação de uns cultos passados, de uns pastores que você admira, de alguém que você admira, de alguém que você tem prazer de ouvir, de alguém que você tem prazer de estar perto, e bota ali e ouve essa pregação, seja ministrado novamente pela palavra de Deus. E eu trouxe algumas dicas para hoje, para a gente viver hoje, sair vivendo daqui isso hoje. Desfrute da presença do Espírito Santo, porque como a gente leu no texto, é o Espírito de Deus que faz com que nós tenhamos essa agora amabilidade, essa coisa de estar com a nossa mente, o nosso coração voltado para Cristo, voltado para o céu, sendo filho, sendo amigo, sendo herdeiro, desfrutando da presença, do amor, de tudo que Deus tem para nós. Use a autoridade que Cristo te deu. Use, mas usa mesmo. Mediante qualquer situação, seja dinheiro, seja pessoas, seja casamento, seja igreja, seja o que for. Talvez até mesmo algo que precisa ser mudado dentro de você. A gente tem um texto, eu não lembro agora onde está, mas Davi, ele está numa crise de alma, espírito, uma coisa ali, e aí ele toma uma ação. Ele declara para o espírito dele mesmo.
Ele começa a falar com o espírito dele mesmo. Te aquieta, caraca. Eu, hein? Sou filho de Deus, pô. Eu? Tá maluco? Bora, se aquieta. Entendeu? A gente declara pra nossa mente que tá pensando um monte de besteira. Pra quem tem filho aqui, a gente sabe que tem umas coisas que a gente fica com medo. Das amizades de escola, das amizades de rua, dos perigos que o mundo traz. Sequestro, assalto, estupro, um monte de coisa que tá aí disponível no mundo. Mas pra gente que é blindado, essas coisas não acontecem. Não é bem assim, irmão. Pode até vir a acontecer. Porque tem um salmo que diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Então, até mesmo dos lugares que o diabo, as ciladas, talvez a gente estava ali respondendo a mensagem no WhatsApp, não viu, não percebeu, caiu na cilada de Satanás. Deus te livra do laço do passarinheiro. E livra o seu filho, livra a sua esposa, o seu marido, o seu parentesco. Na Nova Vida de Marambaia, a gente está vivendo uma avalanche de testemunhos de pessoas que há muito tempo não sentiam essa autoridade, essa coisa de estar liderando um grupo, de estar levando. A gente está vendo faltou a palavra agora, mas é um monte de grupo que está surgindo através dos grupos de evangelismo. A pessoa chega e fala, caraca, faz um negócio desse lá em casa. Eu abro a porta lá de casa, você leva a palavra, as pessoas, tudo. Eu dou a casa, mas você leva o resto. Mas esse resto é o nosso tudo, e esse nosso tudo é Cristo, que a gente carrega com a gente, irmão. Talvez as coisas lá no seu trabalho tá meio esquisito, tem um povo lá com a cara meio feia. Já chega e bota um louvor, já chega logo e chama todo mundo de bênção, de varão, de varoa, sei lá, de vaso. Chama de pastor Nelson, chama de alguma coisa boa, sabe? Começa a declarar, usar essa autoridade que Cristo tem te dado, cara. E uma outra coisa para hoje, não abra mão da comunhão com o Pai. Não seja um frequentador barato da presença de Deus, cara. Que você tá com um pouco de fome, vai lá, se abastece e agora eu posso continuar a minha caminhada. Deu fome de novo. Aí eu volto. Talvez um dia você chegue aqui e a porta da igreja está fechada. Mas Cristo, ele habita dentro de 4 paredes ou dentro de nós? Cristo, ele vem depois que a gente chega ou ele vem aqui e prepara o culto para que a gente chegue? Cristo vem quando a gente vem, cara. Cristo, ele está onde a gente está. E se somos amigos dele, ele está caminhando junto com a gente, porque ele tem prazer em estar com a gente. E você tem prazer de andar com Cristo? Mostrar o seu amigão, teu parceirão para as pessoas? Porque eu tenho prazer de quando eu estou com alguém, com algum amigo, falar aqui, ó, isso aqui é fulano. Esse cara aqui, muitos sabem, eu sou muito amigo do Lucas. O Lucas foi um cara, assim, essencial na minha caminhada com Cristo. No meu começo de namoro, nas primeiras palavras, das primeiras mensagens que eu tive a oportunidade de levar em grupo de vida. Lucas era aquele cara que ele era tão amigo que quando eu chegava todo empolgado para falar, aí eu li isso aqui e vou falar isso e tal, e não sei o que, ele, isso aí é papinha, rapaz. Isso aí é comida enlatada. Que comida enlatada é essa, cara? Você é maluco? Eu preparei, eu vi uns podcasts, eu vi umas pregações no YouTube. Na época não tinha chat GPT ainda para ajudar na pregação. Aí vi YouTube, vi um monte de coisa. Rapaz, você quer falar para as pessoas do que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. Fala para as pessoas do que Jesus está fazendo na sua vida. E aí ele me deu uma lapada um dia, rapaz, e lá no Arena, eu tava lembrando ele disso. E teve um dia que eu tava assim, eu falei, caraca, pô, o povo aí tudo recebendo as revelações, um negócio. A pessoa fala assim, Deus falou comigo hoje, isso e que não sei o que. Eu falei, rapaz, Deus não tá falando comigo não. Eu não ouço essa voz, não sei o que é. Lá no começo da caminhada lá, ele, rapaz. Aí ele falou assim, deixa eu te falar um negócio.
O dia que Deus tiver que usar uma mula para falar com você, para quem conhece a história, né, lá do profeta, né? O dia que Deus tiver que usar uma mula para falar com você é porque você não está ouvindo a voz dele há muito tempo. Rapaz, aquilo desceu quadrado. Mas foi bom pra caramba, porque aquilo ali foi algo que eu fiz um buraco para me enterrar. Mas mal sabia eu que esse buraco que eu cavei foi para raízes irem ainda mais fundo. Porque a semente que ele entregou para mim como amigo pode ser que esteja frutificando hoje. E talvez se não fosse a palavra de um amigo, eu não estaria aqui hoje. Só que a amizade com Cristo ainda é algo raso, porque ele te chamou para ser co-herdeiro. As mesmas coisas que Jesus tem estão disponíveis para você, meu irmão. Se você é filho de Deus, declara assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Um pouco mais forte: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se amanhã você estiver passando por uma dificuldade no seu trabalho, o que você vai declarar? Eu sou filho de Deus. E uma dificuldade dentro de casa? Eu sou filho de Deus. Uma enfermidade que chega na tua casa? Eu sou filho de Deus. E se você é filho de Deus, meu irmão, as bênçãos estão todas disponíveis para você. Para hoje, essas são as dicas. Mas o que nos aguarda é uma glória eterna, onde a gente vai desfrutar. Hoje aqui, Deus permite a gente ter um pouquinho assim, sabe? Aquela comida que a mãe está fazendo e a gente vai lá e dá uma catadinha para experimentar, para ver se está bom. Isso aqui é só essa colherzinha. O que a gente vai desfrutar mesmo, o banquete que está sendo preparado, é lá com Ele, na glória. O que nos aguarda? Um corpo glorificado. Amém. Glória. Talvez você está numa batalha terrível para poder ser um pouco mais fitness, né? Um pouco mais magro, né? Talvez você está assim, igual o pastor, que tem um calombo só, né? Está buscando os gominhos. Falando disso não, irmão. Estou falando das doenças, das dores, das marcas que a vida faz na gente, das coisas que as pessoas causam em nós. Tudo isso vai ficar para trás quando a gente receber novas vestes. Quando a gente for chamado pelo nome. Quando a gente estiver nesse corpo glorificado, sendo iluminado pela luz de Jesus Cristo. Porque um reino eterno está aguardando a gente. O que a gente vive hoje é passageiro. O que a gente vive hoje acaba aqui. Mas o que nos aguarda é eterno. Como eu falei, Deus ele não trabalha com medidas calculáveis. Ele trabalha com os negócios que são infinitos, com os negócios que são eternos. E isso deixa aqui até uma dica. A gente tem que se preocupar com isso. Que as nossas atitudes aqui talvez sejam momentâneas. E que durem segundos, minutos ou até mesmo horas. Mas o preço disso será pago em eternidade. Seja no céu ou seja no inferno. E caminhando para o fim, no que eu estava finalizando essa mensagem, Deus me lembrou de um texto que diz lá em Apocalipse 21:7: o vitorioso herdará todas essas bênçãos. É uma bênção ou outra? São duas bênçãos? São quantas bênçãos? Todas. São quantas bênçãos? Todas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Meus irmãos, a vida de escravo não serve mais pra gente. A gente não cabe mais lá. Tem lugares que pode parecer que a gente tenha saudade, sei lá, vem na nossa mente, poxa, eu tinha alguns amigos, algumas pessoas, mas não cabe mais. E a gente precisa ter a convicção de que nada pode nos afastar do amor de Deus. E que Cristo, sendo rei sobre todas as coisas, ele nos chama para reinar com ele. Então a gente chegou aqui talvez hoje com a mentalidade de escravo, ou talvez você já estava no nível de amigo ou filho,
ou você já tinha até entendido que você era herdeiro. Mas hoje, irmão, Deus sela a sua vida com a convicção de que você é co-herdeiro com Cristo, reinando junto com Ele. Então, o rei da sua casa, o rei da sua família, o rei da sua vida é esse Jesus maravilhoso. E para a gente caminhar agora, por fim, eu queria que a igreja já se colocasse de pé. Se os músicos prepararam alguma coisa, não sei. Apocalipse 6:2 diz assim: quando olhei, eu vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco. E sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Foi colocado o quê? Uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Esse texto está falando de Jesus. Esse texto está falando de quando ele vier para buscar a sua igreja. Mas esse texto me chama muita atenção porque ele não fala que Deus vai batalhar, que Jesus vai batalhar. Ele não fala que Jesus batalhou. Ele fala que Jesus, batalhando, ele vem para conquistar vitórias. Ele não sai como quem pode ser que vai vencer. Ele já vem como quem vence. E hoje, para a gente sair desse culto aqui mais forte do que a gente chegou, a gente vai sair daqui da mesma forma que Jesus vem para buscar a sua igreja. A gente vai sair daqui batalhando para conquistar vitórias. A gente vai sair daqui batalhando para vencer. Chegar na nossa casa e aquilo que estava bagunçado, a gente vai começar agora a declarar o nome desse Jesus, que agora a gente não conhece mais de ouvir falar, a gente conhece porque a gente anda com Ele. E a gente tem prazer de estar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, desfrutar dEle, aprender dEle. A gente precisa ter a humildade, irmãos, de reconhecer que só em Cristo a gente pode vencer. E eu finalizo por aqui. Deixo um abraço da Nova Vida de Marambaia e que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui rica e abundantemente.